ano de 1917 é crucial para a história da música popular brasileira e para a música mundial, visto aquilo que se inaugura nestes sagrados dias desse ano mágico. É nesse ano que Pixinguinha, um dos maiores nomes do choro, seguramente o nome mais importante, da mais importante geração do choro, que é a terceira, né, encabeçada por ele, é nesse ano que Pixinguinha compõe Carinhos, que é como foi grafada na primeira versão gravada, né, como foi grafada, como foi escrita, né, houve um erro de tipografia, e Carinhoso foi divulgado ao mundo como Carinhos, e nesse mesmo ano ele compõe também Evocação. Esses eu chamo de os dois choros envergonhados. Envergonhados porque Pixinguinha os guardou na gaveta por mais de 10 anos, né? Evocação até mais tempo, porque guardou por 20 anos, né? E esses dois choros eram choros envergonhados porque os choristas, bem como os poetas populares, os músicos populares, os poetas populares, são muito zelosos com a forma, são guardiões da forma de suas artes. Os poetas populares são muito ciosos com a métrica, com a rima, com a cadência, e os choristas também são muito zelosos com a sintaxe e a prosódia do choro. Carlos Almada tem um belíssimo livro chamado Vocabulário do Choro, onde ele esmiuça, né, essas nuances, e tanto Evocação quanto Carinhos, né, que seria mais tarde transformado em Carinhoso, fugiam a essa forma, a essa norma. Carinhoso porque foi composto em duas partes, ao invés das 3 partes tradicionais, com as suas respectivas repetições, com os seus ritornelos, e Evocação por ser uma valsa, por não ser uma música composta em 2/4, né, num compasso binário, mas num compasso ternário, por ser uma valsa de break. E assim essas músicas envergonhadas foram guardadas na gaveta por muito tempo, por muitos anos. Evocação, né, permaneceu sem letra por mais de 15 anos, até que um certo dia, quando Pixinguinha bebia, né, num bar lá no Rio de Janeiro, lá na Gávea, ele recebe, né, a interpelação de um mecânico, o Otávio de Souza, que nunca havia composto nada, mas disse a Pixinguinha que quando ouvia... eu tô vendo ali uns guardas, gente, eu acho que eles não gostam nem de choro, nem de poesia, eles gostam de multa. Eu já volto. Retornando aqui as coisas que realmente importam. Pixinguinha estava lá bebendo, né, possivelmente no seu querido bar da Portuguesa, e foi interpelado por um mecânico bem jovem chamado Otávio de Souza, que nunca havia composto nada, era o compositor de uma música só, e disse a Pixinguinha que sempre que ele ouvia Evocação, que já havia sido embrionariamente gravada, né, de alta rotação, né, no single de alta rotação, e que também já corria solta, né, entre os bares e os chorões da época, ele disse que sempre que ele ouvia Evocação, ele era visitado por uma letra. E Pixinguinha escutou e ficou absolutamente absorto, apaixonado pela letra que Otávio de Souza lhe apresentou, que seria a única composição, até onde se sabe, né, de sua vida, e o Otávio de Souza que morreria dali a bem pouco tempo, deixando atrás de si esse belíssimo legado. E ocorre que Otávio de Souza havia composto somente letra para as 2 primeiras partes de Evocação, que era feita em 3 partes, conforme a norma do choro. Então acho que vocês lembram, né, que eu falei que eram as músicas envergonhadas. Carinhos inicialmente, depois Carinhoso por ser somente 2 partes, ao invés de 3. E Evocação por ser em 3 partes, mas ser uma valsa, e não um choro propriamente dito. E ao compor letra para somente 2 partes, a música se tornou ainda mais envergonhada, porque ela se tornou ainda mais distante, né, da norma, da forma oficial do choro. Pixinguinha acatou e transformou Evocação, né, ganhada ali letra, em Rosa. Então, em 1917, Pixinguinha compõe nada menos do que esse combo das estrelas, essas 2 asas do grande voo do choro, que são Rosa, Evocação na época, e Carinhoso, Carinhos, na sua primeira e errada divulgação.
E em 37 chega o dia, né, o grande dia de se gravar essas duas músicas extraordinárias e fenomenais. Naquele disco de 37, que seria o Sgt. Pepper's do Choro, né, o disco onde o lado A seria Carinhoso e o lado B seria Rosa, a evocação com a letra do Otávio de Souza. E ocorre, gente, que os principais cantores da época, Carlos Galhardo e Francisco Alves, se recusaram a gravar essas duas músicas, né? Em parte pela estranheza, né, dessas formas improváveis, e em parte também por algumas dificuldades técnicas, né, porque Rosa ela é muito cadenciada, então ela dificulta os rubatos, e ela é uma música longuíssima e com praticamente nenhuma pausa, o que é um grande desafio para os cantores e para os clarinetistas, né, porque é uma música gigantesca, imensa, com muitos arpejos e praticamente nenhum espaço para respirar. Então é uma música realmente sufocante. E como sufocado de amor estava o personagem idealizado por Otávio de Souza. Então Carlos Galhardo se recusa, Francisco Alves se recusa e Orlando Silva abraça essa que foi a grande chance de sua vida. Ele grava, né, produz esse registro magistral, eterno, imortal, que ficou para a história. Grava essa música de se tornar automaticamente Rosa, né, a música favorita da Dona Balbina, a mãe de Orlando Silva, e mãe que falece, né, logo em seguida, e Orlando ele depois nunca mais canta Rosa, porque não conseguia, porque lembrava de sua mãe e chorava, ele não conseguia concluir a música Rosa. Então, Carinhoso, né, que é um hino do choro em todo o país, no mundo talvez, foi gravado, né, deixou de ser Carinhos e virou Carinhoso, como deveria ter sido desde o começo, guarnecido por outra joia, Rosa. E esse disco de 1937, ele é importantíssimo porque ele rebatiza as músicas e de certa forma lhes instaura um verdadeiro nascimento. Essas músicas que desde 1917 já haviam sido compostas e já vinham sendo timidamente divulgadas em rodas de choro. Evocação teve uma gravação de um single em alta rotação, mas Carinhoso teve duas gravações, ambas com erro de tipografia, né, gravada como Carinhos, e também eram executadas em programas de rádio da época, mas eram solenemente recusadas por alguma razão que a história haverá de descobrir, né? Possivelmente por suas dificuldades técnicas e pela distância da forma das músicas em relação à forma idealizada dos choros. Mas em 1937 as músicas elas são gravadas pela primeira vez com letra. A evocação tornada Rosa, com a letra do Otávio de Souza, e Carinhoso, com a letra de João de Barro, Braguinha, né? E também na voz de Orlando Silva. Então essas duas músicas, Carinhos, tornada Carinhoso, Evocação, tornada Rosa, com as duas letras magistrais desses dois letristas que vão ficar para a história, e na interpretação emocionada de Orlando Silva, que ainda não tinha nenhuma projeção, mas estava no auge de sua performance vocal, e lançou para o mundo essas duas joias, rebatizadas e ali estabelecidas para o tempo, para a história e para os corações.